Eu queria... Esses jargões, agora vamos para o lado pentecostal também, né? A gente vê muitas pessoas, até igrejas que eu já congreguei, de falar assim, de pegar no chifre do diabo, que é como se fossem super-heróis. Como se fossem super-heróis, né? E muitas das vezes traz para a igreja que parece que eles nunca estudaram história a respeito de perseguição, de nada. E nem que parece que eles não sabem que os discípulos, os apóstolos, morreram por amor ao evangelho. Eles traz para a igreja como se a igreja fosse sempre inabalável, e o que eles quiserem fazer com o diabo, pode fazer, né? Esses jargões, essa questão de jargões, essa questão de, vamos dizer assim, desses ensinamentos. Qual que é a visão do senhor sobre isso? Qual que é o cuidado que os irmãos, até líderes, fica à vontade de explicar para nós, né? Qual que é a problemática quando a gente já conhece a história da igreja e essas pessoas usam isso aí, ensinando que a igreja ela é inabalável até nesse sentido. Deu para você entender? Perfeito, perfeito. Fica à Olha, vontade, Paulo, por favor. ok, eu acredito que um evento que contribuiu muito para popularizar ideias assim, chavões, foi Camboriú, né? Eu até confesso que não sei hoje como está o evento e também não atribuo essa problemática toda no pentecostalismo apenas ao evento, mas dada a popularidade dele, né, dada a sua enorme visibilidade no pentecostalismo, e acredito que Camboriú contribuiu muito, né, para popularizar esses chavões, esses clichês, e eles são sim muito problemáticos. Por quê, Paulo? E todos que nos assistem, porque eles são fruto de não reflexão. São frases muitas vezes que apelam ao emocional. Eu sou um pentecostal, Paulo, e eu vejo uma galera que critica o aspecto emocional do culto pentecostal. Isso para mim é um problema, porque a emoção ela é parte do aparelho psíquico do ser humano. É um elemento essencial na constituição psicológica de qualquer ser humano, né? A vida não é só técnica, ela é arte também, é sensibilidade também. E o Espírito de Deus opera nesse campo da psicologia humana, né? O problema do pentecostalismo brasileiro é que ele caminhou para um emocionalismo, que normalmente se verifica, se percebe a partir de uma manipulação psicológica de pregadores que, consciente ou inconscientemente, seguindo um efeito de manada, eles utilizam frases de efeito, prometem mundos e fundos, e isso contribuiu para tornar a pregação pentecostal uma pregação esvaziada de sentido. Eu às vezes, olha, professor Marcos, esse dia nós conversamos e eu já orei algumas vezes pedindo perdão ao Senhor pela minha acidez teológica. Eu tenho tentado ser mais pastoral e menos teólogo. O teólogo, naturalmente, ele é crítico, ele é apaixonado, né? O teólogo é apaixonado, igual o filósofo é apaixonado, né? Eu, como teólogo, eu sou apaixonado, eu falo desses assuntos com paixão, às vezes falo, tô magoado mesmo, tô com Eu sou um raiva bom mesmo. ouvinte. O Marcos foi meu terapeuta espiritual esses dias, né? E tô com raiva mesmo, e a gente fala, mas eu tenho pedido ao Senhor que me dê mais ponderação, mais equilíbrio. Mas é fato, o Paulo, que a gente percebe que o pentecostalismo ele caminhou realmente para excessos e que são fruto de reflexão. Eu sou um pentecostal que eu conheci o movimento pentecostal, eu conheci um movimento pentecostal que não era produto disso, que independia disso, que se assemelhava à igreja de Atos, né, que vai experimentar o poder do Espírito de Deus, de que forma? Como está ali em Atos 2, de repente. Ou seja, isso não é produto da manipulação humana, isso não pode ser resultado da manipulação humana, é de repente. É no time de Deus. É o Espírito de Deus que faz como quer e ele surpreende. Um pentecostal clássico como eu tem paixão por essa expressão, né? Tem até um livro muito clássico do pentecostalismo que é Surpreendido pelo Poder do Espírito. Até sai, acho que voltou a ser editado agora, né? Então, não é produto, e infelizmente o pentecostalismo ele caminhou nessa direção. Então,
Eu sou um pentecostal hoje, na configuração da igreja atual, Paulo, eu tenho muita dificuldade de ouvir as pregações, né? Às vezes eu vou para a minha igreja e conquanto a gente tenha lá, eventualmente, boas pregações, mas isso não é uma coisa só da minha igreja local, a gente vê isso de modo geral. É uma pregação que se esvaziou de sentido, porque ela... O que acontece hoje nas igrejas, Paulo? E todos que nos assistem, e professor Marcos, acredito que vai concordar comigo também. Como é que a gente avalia a qualidade da pregação pentecostal? É se o povo gritou, é se o povo chorou, é se o povo... Então, o pregador pentecostal, ele já vai ao púlpito com essa cobrança. Ele não vai descansado em Deus. Não, meu compromisso é anunciar Jesus. Eu estou indo ali para falar o evangelho. O que vai acontecer na comunidade de fé é obra do Espírito. Isso não é o meu tom de voz, não é o grave da minha voz, não é se eu grito, não grito, não é se eu uso... Eu simplesmente vou abrir a Bíblia e dar a Bíblia ao povo, né? Então isso é muito problemático. E na condição de um teólogo, Paulo, eu vejo isso com muita preocupação, porque essas frases, esses chavões, eles não falam a realidade das pessoas nas comunidades de fé. Ô Paulo, eu sou um cara que cresceu em comunidade de periferia. As nossas igrejas pentecostais, hoje mudou bastante, o pentecostalismo entrou na classe média, na classe mais alta, mas historicamente o pentecostalismo é uma religião de periferias. E o nosso povo é um povo que está sobrevivendo com R$ 1.500, com 2, 3 filhos em casa. E aí o que é a pregação pentecostal hoje? Deus vai te exaltar, Deus vai soprar o seu nome nos 4 cantos da terra, você vai ficar famoso, Deus vai te levar, Deus vai matar seus inimigos. Essa é a pregação pentecostal hoje. Né? Aí o cara tá ali domingo ouvindo aquilo ali, segunda-feira ele vai levantar de madrugada, vai fazer a marmitinha dele, né? Um cara igual o Marcos, por exemplo, tá aí, um profissional da educação, centenas de alunos, a semana inteira lidando, eu com os meus desafios também. Então é gente assim que forma as comunidades de fé pentecostal, e é pra gente assim que nós precisamos pregar. E deixar de lado essas frases de efeito, esses ufanismos, esse triunfalismo religioso, né? É gente que é pobre e que vai morrer pobre, né? Não é todo mundo que vai prosperar financeiramente em comunidade de fé pentecostal. Então a gente vê esses pregadores, né? E essa coisa, esse ufanismo religioso. Então eu acho que nós precisamos... O que eu estou propondo aqui, Paulo, Marcos e todos que nos assistem, não é nada novo. Não é nada novo. O que eu estou propondo aqui é basicamente o seguinte: a gente precisa voltar a imitar Jesus. Jesus, quando pregava e ensinava, o que ele fazia? Ele usava elementos que era da vida do povo, ele falava na vida, da vida e para a vida. Acho que é isso que a gente precisa hoje. Voltar a seguir o exemplo de Jesus. Glória a Deus. Então, meu querido, vamos lá então para a gente finalizar. Já falamos de perseguição, bem explicado. Quem está aqui agora, né, entrou aqui agora, assista, vai ficar gravado aqui, tanto no meu canal, se os irmãos quiserem colocar no canais deles também, tem total liberdade. Mas agora é um momento oportuno do senhor falar, né, do senhor falar sobre essas perseguições. Chegará um momento, de fato, da igreja ser arrebatada, porque quando nós falamos de escatologia, né, do final dos tempos e tudo, do anticristo, vai chegar aquele tempo da grande tribulação, a qual nunca houve igual. Todos os relatos que nós mencionamos aí, chegou um momento que um matou 6 milhões de judeus, né? Outros perseguiu e matou quase todos, 90% aí dos apóstolos, né? Daquele tempo de Jesus. Mas a grande tribulação vai ser muito mais pior. Dentro disso, a igreja, com essa longa caminhada de história, né? Com esse nível de conhecimento dado por Deus até aqui, ainda vai passar pela grande tribulação? Ou o senhor crê, como estudando aí, doutor em teologia para a glória de Deus, o senhor crê, à luz da Bíblia, né, que não, a igreja vai ser arrebatada, vai ser recolhida antes? Fica à vontade. Paulo, eu vou falar rapidinho para ouvir o Marcos também, né? Você joga essa batata quente para mim, eu vou dividir com ele aqui. Não, olha, dentro do... eu me defino. Você ri, né, Marcos?